da amônia durante a terapia substitutiva renal. Bom, vamos lá, então. Obrigado, Ana. Obrigada, professor. Boa tarde. Bom, eu vou apresentar esse paper publicado no Critical Care em fevereiro desse ano sobre o impacto da terapia de substituição renal contínua na correção e no controle de hiperamonemia na insuficiência hepática aguda, sobretudo com relação ao início, à dose e à duração. A amônia é derivada do metabolismo proteico, sobretudo advindo de ingesta, e é um composto tóxico para a maioria dos tecidos. Por isso, ela é metabolizada em glutamato, glutamina e alanina. Ela é transportada no sangue na forma de glutamina até chegar no fígado, onde na mitocôndria hepática, através da glutaminase, ela entra no ciclo da ureia, que é a forma como a gente excreta a maior parte dos compostos nitrogenados, da amônia também. Essa toxicidade tem especial importância no sistema nervoso central, onde a gente sabe que a amônia altera a síntese e a liberação de neurotransmissores, aumenta o estresse oxidativo neuronal, prejudica a função mitocondrial, e nos astrócitos ela é convertida em glutamina, que tem elevado poder osmótico. Então, isso culmina em edema eritrocitário, hipertensão intracraniana e, em última instância, até mesmo herniação cerebral. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de um astrócito em um paciente com insuficiência hepática aguda, causada por paracetamol, e a imagem mostra um astrócito bastante edemaciado. Bom, de que maneira isso tem correlação clínica, né? Esse é um estudo dinamarquês do professor Clemensen, publicado na Hepatology em 99, e na verdade são vários subgrupos, mas o N dos pacientes com insuficiência hepática aguda é de 44. Desses, ele divide os pacientes em dois grupos: os pacientes que complicaram com herniação cerebral, que foram 32, que não complicaram, foram 32, e os pacientes que complicaram com herniação cerebral. Ele viu que havia diferença estatística no nível sérico de amônia entre esses dois grupos. Os pacientes que tiveram essa complicação, o menor nível sérico foi de 148, por isso ele entende que um nível sérico de 150 tem um bom valor preditivo para o risco de herniação cerebral. Ele traz algumas ressalvas, entretanto. Alguns pacientes que não complicaram com herniação cerebral tinham um nível sérico acima de 150, e aí isso traz à tona que outros fatores que talvez a gente ainda entenda pouco estão implicados nesse mecanismo, e de que o N é pequeno e o estudo talvez tenha um valor em levantar a hipótese de que possa haver um valor preditivo do nível sérico de amônia sem trazer nenhuma certeza maior. Depois, o Dr. William Bernal, no King's College, estudou se o nível sárico de amônia, e para essa ele estratificou em 3 subgrupos, de acordo com a gravidade da hiperamonemia, podia representar um fator de risco tanto para encefalopatia hepática quanto para hipertensão intracraniana. O N desse estudo é um pouco maior, é de 257, mas são ambos estudos observacionais retrospectivos. E o que é que ele viu? Aqui nessas duas curvas de Kaplan-Meier, à esquerda de percentual de pacientes livres de encefalopatia hepática, e à direita percentual de pacientes livres de hipertensão intracraniana. A linha cheia são pacientes com amônia abaixo de 75, o traçado amônia entre 75 e 100, e o pontilhado nível sárico de amônia acima de 100. E essas curvas abriram, né? Então, os pacientes com amônia menor ficam mais livres dessas duas complicações, de encefalopatia e de hipertensão intracraniana. Esse estudo ele traz outras considerações também importantes. Então, na discussão, ele coloca aqui, diferente do professor Clemensen, ele não conseguiu dizer que 150 era um valor preditivo para a herniação cerebral.
Ele coloca que os pacientes com amônia acima de 200 tinham um risco claramente aumentado de hipertensão intracraniana, mas que colocar um cutoff tão alto deixou de identificar muitos pacientes que tiveram essa complicação. Mais uma vez, coloca que devem ter outros fatores associados que a gente ainda desconhece. Ele também faz uma consideração muito importante sobre a causa de a mortalidade nesses pacientes. A insuficiência hepática aguda, como a maior parte das doenças críticas, os pacientes falecem de disfunção de múltiplos órgãos e na fisiopatologia da disfunção tem níveis elevados de citocinas inflamatórias, disfunção endotelial, que também podem estar implicados na patogênese da hipertensão intracraniana e não só distúrbios de osmolaridade e amônia. Bom, falando sobre a amônia, a amônia é uma molécula pequena, de peso molecular de aproximadamente 18 kDa e de baixa ligação proteica. Do ponto de vista clínico, isso é relevante porque a gente sabe que ela é altamente difusível e permeável por qualquer capilar ou qualquer método de remoção extracorpórea. Outra informação importante é que ela tem um elevado volume de distribuição. Então, o que eu doso como nível sérico deixa de considerar o que tem de amônia distribuída em tecidos e órgãos periféricos, e que no modelo de segundo compartimento, se eu baixo o nível sérico de maneira exuberante, eu vou deslocar essa amônia da periferia novamente para a corrente sanguínea. Isso é importante quando consideram os métodos de remoção da amônia, né? Talvez se eu utilizar, por exemplo, uma diálise intermitente, eu vou ser eficaz na remoção, no clearance, mas assim que eu desligar o método dialítico, talvez eu tenha efeito rebote de deslocamento dessa amônia da periferia para a corrente sanguínea de novo. O Dr. Slack, do grupo do Dr. William Bernal, lá do King's College, em 2013, mostrou que era possível clarear a amônia através de hemofiltração. Um N pequeno, são 24 pacientes, também um estudo observacional, mas que viu que, de fato, o nível sérico de amônia reduzia com o início de terapia de substituição renal, e que isso parecia estar relacionado com a dose de diálise, então com um volume de efluente com significância estatística. Em 2018, o professor Cardoso publicou também na Hepatology alguns dados interessantes, dessa vez com um N bem maior, assim, de 1.186 pacientes. O que é que ele trouxe de interessante? Ele estudou em pacientes então, vou explicar primeiro essa primeira tabela, né? Aqui, os pacientes que eram admitidos em encefalopatia hepática grau 3 ou 4, então, os pacientes admitidos, aqueles que apresentavam encefalopatia graus 3 ou 4, tinham um nível sérico de amônia maior do que aqueles que não apresentavam. Na linha de baixo, então, os pacientes que não eram transplantados e que faleciam por causa neurológica em 21 dias, também tinham amônia sérica maior do que aqueles que não passavam por isso. E, por fim, os pacientes que não transplantados que faleciam por qualquer causa em 21 dias também tinham amônia mais alta do que aqueles que não faleciam, sugerindo, então, a amônia como um indicativo de gravidade nessa casuística. Ele também comparou o nível sérico de amônia no primeiro e no terceiro dia entre pacientes que dialisavam contínuo, dialisavam intermitente e não dialisavam. E viu que havia diferença estatística entre os pacientes que dialisavam contínua quando comparados com aqueles que não dialisavam, mas que não havia diferença quando você comparava os pacientes em diálise intermitente com aqueles que não dialisavam. E, por fim, quando foi realizada uma regressão logística sobre mortalidade em 21 dias dos pacientes que não transplantavam, o que é que a gente viu?
que dialisar, então qualquer modalidade de terapia de substituição renal, não tinha significância estatística, ou seja, não tinha impacto em mortalidade, que dialisar intermitente, essa penúltima linha, parecia aumentar a mortalidade, e que dialisar contínuo parecia reduzir mortalidade, esses dois últimos dados com significância estatística. Então, um artigo que trouxe a mensagem de que talvez dialisar intermitente possa ser deletério nesses pacientes. E aí chegamos a 2020, fevereiro desse ano, a publicação que eu vou comentar agora. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou, as hipóteses do grupo do professor Bellomo foram de que a maior parte dos pacientes com insuficiência hepática aguda seriam submetidos a métodos dialíticos contínuos, de que a dose de diálise determinaria o impacto da terapia nos níveis séricos de amônia e de que haveria uma associação entre a intensidade do tratamento, redução dos níveis séricos de amônia e desfechos clínicos. O estudo foi observacional, retrospectivo, unicêntrico, realizado numa unidade especializada em transplante hepático na Austrália. Uma população de 54 pacientes com insuficiência hepática aguda, e foram critérios de exclusão: cirróticos, os pacientes que não foram submetidos a diálise contínua, pacientes submetidos a outros métodos de remoção de substâncias, e aqui ele não especifica quais, mas talvez suponho tenha sido Márcio, Prometheus, enfim. Os pacientes que iniciaram diálise antes da chegada ao hospital e aqueles que não dosaram nível sérico de amônia ou tinham menos de 18 anos e gestantes. Foram levantados dados de prontuário entre 2011 e 2016. Esses dados foram analisados com relação às características dos pacientes, uso de métodos dialíticos contínuos, a dinâmica da amônia e alguns, não muitos, mas enfim, desfechos clínicos. Era protocolo institucional: manter a pressão arterial de CO2 no limite inferior da normalidade, início precoce de diálise contínua, administração de salina hipertônica e controle estrito de temperatura. Com relação à análise estatística, as variáveis contínuas foram apresentadas na forma de mediana com intervalo de confiança e comparadas com o teste Wood-Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram apresentadas na forma de frequências com porcentagens e comparadas usando o teste de Fisher-Oakey quadrado. As diferenças ao longo do tempo foram apresentadas na forma de modelo de regressão linear, e as correlações avaliadas de acordo com correlação de espelho. Essa é a tabela 1 desse estudo. Então, o que chama a atenção? Pacientes jovens, então uma média de 40 anos de idade, 78% eram mulheres, expressa maioria, então 85% das pacientes, a causa de insuficiência hepática aguda era intoxicação por paracetamol. O Apache 3 da admissão de 78, que prediz uma mortalidade em torno de 32%. A maior parte deles é admitidos em encefalopatia hepática graus 3 ou 4, 40% dos pacientes com insuficiência renal aguda. 83% deles precisaram de ventilação mecânica e de vasopressor, então, de fato, doentes graves. Todos receberam N-acetilcisteína, 37% também recebeu lactulose. E aqui com relação a parâmetros laboratoriais. Então, a creatinina da admissão era em torno de 1,8, a bilirrubina da admissão em torno de 17, INR de 4,5 e transaminasas na casa de 5 a 7 mil. A amônia, nível sérico de amônia médio de 142, sendo que 48% dos pacientes tinham amônia acima de 150, que eles julgaram que era o nível crítico, de acordo com estudos preliminares. E aqui só para dizer quem não foi incluído no estudo, né? Então, esse é um desenho do suplemento que mostra que no período foram admitidos 76 pacientes em insuficiência hepática aguda, 3 deles excluídos por ter hepatopatia prévia. Dos 73 restantes, 13 deles não foram submetidos a diálise contínua. Outros excluídos porque tinham critérios de exclusão, então gestante,
diálise que começou antes de chegar ao serviço, enfim. E por fim chegamos aos 54 pacientes incluídos. Achei curioso, assim, olhar quem foram os pacientes que não dialisaram contínuo, né? Também pacientes jovens, a maior causa continua sendo paracetamol. O que chama atenção de diferença é que talvez fossem pacientes menos graves. Então, o Apache da admissão era de 56, o que predizia uma mortalidade de 14%. Nenhum deles tinha insuficiência renal aguda na admissão. Só 23% precisaram de ventilação mecânica ou vasopressor. Todos eles sobreviveram. O tempo de internação na UTI médio foi de 2 dias e no hospital de 4 dias. Lá na frente, quando mostrar os desfechos clínicos dos pacientes incluídos, então, sim, esses 2 e 4 dias foram menos tempo. Chama atenção que um paciente transplantou, mas ele também não conta maiores detalhes sobre quem foi esse paciente que transplantou. Bom, e com relação ao emprego, então, da diálise contínua. O tempo médio até o início de diálise foi de 4 horas. Acho que talvez isso diga muito sobre o serviço também. A duração cumulativa de diálise foi de 75 horas. 78% dos pacientes passaram por hemodiafiltração e 22% por hemofiltração. A maior parte deles dialisou com fluxo de sangue de 200 ml por minuto. Com relação ao fluxo de efluente, isso variou bastante, de 2 até 5.000 ml hora. A dose de diálise ficou em torno de 43 ml quilo-hora. Boa parte dos pacientes não receberam nenhuma anticoagulação porque tinham contraindicação e os demais receberam anticoagulação conforme descrição do médico assistente. Esses são gráficos que mostram que a diálise foi efetiva no clareamento de amônia. Então, esse primeiro gráfico mostra o nível sérico ao longo dos dias, do primeiro ao quinto dia, e de fato houve uma redução gradual de amônia. O segundo gráfico mostra o percentual de doentes com amônia acima de 150 ao longo dos dias. Então, no quinto dia já não tinha nenhum paciente com nível crítico de amônia. Chama atenção também que quanto mais elevado o nível sérico inicial, mais rápido ele caía. E, enfim, acho que desses gráficos é isso. Com relação à relação entre a dose de diálise e o clearance de amônia. Houve uma tendência à correlação, porém sem significância estatística, diferente do que o Dr. Slack tinha achado em 2013. O que, na verdade, se correlacionou com o clearance de amônia foi a duração cumulativa de diálise, com um R de 0,29 e um P de 0,03. Falta, sim, bom, acho que estou me adiantando, mas desculpa por isso, senti falta de valores numéricos, assim, ele só menciona a correlação e diz que a duração cumulativa parece ter sido um fator determinante, sem maiores detalhes. Que também é interessante de ver como é que foi o clearance de ureia nos pacientes que não iniciaram diálise contínua, né? E, assim, o nível sérico também cai ao longo dos dias, mas de forma mais gradual. Quando eles comparam também pacientes que foram submetidos a transplante com aqueles que não foram, quer dizer, que tiveram provável regeneração hepática, os pacientes que regeneraram também clarearam um pouco mais a amônia com relação àqueles que precisaram de transplante. E aí o que talvez mais nos interessa, né, que são os desfechos clínicos. O segmento foi curto, ele só descreve pacientes até o quinto dia de internação na UTI, mas não parece ter havido nenhuma melhora neurológica com clareamento de amônia. No quinto dia de UTI, o Glasgow dos pacientes é em torno de 7. Outros desfechos clínicos. Então, 6 pacientes complicaram com algum tipo de sangramento, um deles necessitando de gastroscopia, os outros sangramento menor e sem condutas terapêuticas. O tempo médio de internação na UTI foi de 10 dias e de internação hospitalar de 17, assim, bem diferente daqueles pacientes que não dialisaram e que ficaram 2 dias na UTI e 4 no hospital. 5 pacientes foram transplantados. 41 pacientes sobreviveram à UTI, 40 pacientes sobreviveram à internação hospitalar
dos pacientes que transplantaram, a sobrevida foi de 65%. Então, conclusões do estudo, né? Um estudo que teve seu mérito em, na verdade, o serviço, né, em instituir diálise precoce em altas doses. Ele mostrou que diálise contínua rapidamente reduz nível sérico de amônia para abaixo de 150, então para os níveis considerados seguros, é que quanto mais alto o nível sérico inicial, mais pronunciada era essa queda com o início de diálise. E aí o principal achado é que a duração cumulativa de diálise foi o fator mais importante para o clearance de amônia, independente da modalidade de diálise contínua, e aqui foi realmente mais importante do que a dose de diálise. E algumas considerações minhas, assim, com relação à minha visão do estudo, né? É um estudo observacional, como a maior parte dos estudos sobre o tema. Então, é interessante no sentido de levantar hipóteses, mas talvez mais difícil de extrapolar para verdades. 85% dos pacientes sofreram intoxicação por paracetamol, então talvez também difícil de extrapolar para outras causas de insuficiência hepática aguda, e paracetamol não é a nossa maior causa de insuficiência hepática no Brasil. Hiperamonemia foi um desfecho substituto, então talvez fosse interessante seguir esses pacientes por mais tempo, ter outros desfechos também analisados. Em 5 dias não houve melhora neurológica, e assim, ainda que 150 seja o número mais prevalente na literatura, acho que a gente continua não sabendo muito sobre qual é realmente o nível sérico perigoso nesses pacientes. Isso. Bom, gente, tomara que não tenha o ruído de fundo aqui atrapalhado muito em vocês. Mas vamos lá, quais são aí os comentários? Acho que aqui a gente tem 2 grupos de comentários, né? Um sobre a metodologia e outro sobre as ideias que o estudo traz. O que vocês pensam? Oi, professor, boa tarde. Fala, Guilherme. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia aí. A metodologia eu deixo quem é mais inteligente falar. A ideia, quando você passa aqui no fígado, a impressão que a gente tem desses pacientes que estão com uma amônia super elevada ou que estão numa insuficiência hepática muito grave é que, isso é uma impressão pessoal, né? Que a diálise contínua parece ser um ponto de inflexão na evolução dele. Que em algum momento a instituição da terapêutica parece ter bastante benefício na recuperação. Agora, o estudo não tem, acho que não tinha a intenção de demonstrar isso e talvez não tenha poder para demonstrar isso, mas eu esperava que tivesse um resultado positivo no desfecho neurológico. Eu achei que essa resposta não estava dentro do que eu esperava. Acho que é isso, mas eu ainda acredito que talvez seja uma terapêutica para investigações mais profundas, porque parece ser uma coisa promissora. Perfeito. Eu senti falta de algum desfecho mais interessante, né? E avaliar mesmo neurológico, só Glasgow, em 5 dias. Se fosse eu tendo um trabalho de fazer um negócio desse, eu acho que eu ia avaliar um monte de coisa junto. Não sei. Para levantar mais bolas. Tá certo. Chefe. Fala aí, Matheus. Também faz tempo que a gente não vê os pacientes hepatopatas, então
Vamos comentar aí um pouquinho. Saudades do paciente hepatopata. Agora é só insuficiência hepática por Covid, né? Só insuficiência hepática por Covid, verdade. Chefe, eu acho que esse trabalho, eu acho que ele encaixa um pouco no nosso contexto, assim, porque nesse país um pouco mais desenvolvidos, eu acho que talvez ele tenha seguido menos tempo, porque eles transplantam rápido. Acho que no máximo em 3, 4 dias os pacientes estão transplantando em outro país mais desenvolvido, enquanto no nosso realmente os pacientes ficam mais tempo esperando o transplante e talvez nesse contexto faça sentido dialisar esses pacientes pela amônia. Eu lembro quando eu rodava no fígado que talvez a amônia está mais associada a realmente os pacientes que herniam têm a amônia mais alta, os pacientes mais graves também têm a amônia mais alta. Mas não sei exatamente até que ponto ele seria um trigger para a gente dialisar o paciente, sabe? Um valor isolado de amônia, igual a gente pensando em ureia, né? Seria um valor isolado de amônia para ser nosso trigger para a gente expor o paciente a uma terapia de substituição renal contínua, assim, pensando nos riscos e benefícios. Mas talvez no nosso meio, acho que pela demora do transplante, talvez faça um pouco mais de sentido. Não sei o que o senhor acha também. E esse estudo teve um índice baixíssimo de complicação associada a catéter também. Acho que a principal complicação foi a hipotensão, então acho que aqui a gente ainda ia ter mais risco ainda. Perfeito. Professor, Fala, só Renato. mais um ponto. Eu acho que a gente tem uma hipótese aí, né, de que a amônia ela está realmente associada, né, ao quadro de encefalopatia desses pacientes, mas a gente sabe que tem outras neurotoxinas envolvidas, então acho que fica uma dúvida do quanto a amônia está envolvida diretamente e o quanto ela é um marcador. E aí eu acho que eu vejo isso tudo mais ou menos como fase inicial para ir atrás dessa resposta, né? Então, primeiro, o paciente tem amônia alta, dá para fazer um clearance de amônia com terapia substitutiva renal? Dá. E aí acho que o segundo passo seria, isso tem alguma demonstração clínica, né, de benefício clínico? Que eu acho que esse estudo não se propôs a isso, mas é o que é a grande dúvida de todos. E aí, a partir disso, entender mais qual que é o papel da amônia e de você tentar aumentar o clearance dela. Perfeito, perfeito. E aí, gente? Alguém tem mais alguma ideia, algum comentário? Ana, você quer falar alguma coisa mais? Ana já expôs os resultados, mas quer alguma coisa mais para falar? Sim, acho que até fiquei me perguntando com relação ao que o Zalfer falou, que foi a minha maior angústia, assim, do estudo também. Poxa, mas se eu estou levantando o prontuário, por que só levantar melhora neurológica em 5 dias, né? Eu também sinto falta de desfechos mais palpáveis e clinicamente mais próximos. Acho que é isso. Outras considerações muito pertinentes também. Tá certo. Bom, olha, gente, eu na minha opinião, é um estudo bem interessante, assim, né, do ponto de vista fisiológico. Então, mas para beira-leite, eu não sei qual o real significado dele, essa é a minha opinião grotesca. Mas, assim, do ponto de vista, vamos pensar em análise do que foi feito. Depois a gente acho que é nítido que o professor Bellomo fez aqui, né? Eles pegaram, nítido, não sei, acho que é uma palavra forte, mas dá para a gente pensar aqui como é que foi feito isso tudo. Bom, é um estudo que é referência, desculpa, é um grupo, é um serviço, Austin, que é referência pelo menos na região de Melbourne para transplante. E eles levantaram todo mundo que a gente tinha consciência hepática aguda, vamos ver o que aconteceu. Assim, terapia substitutiva renal é um dos grandes focos de atenção e estudo do professor Bellomo, né, contínuo. Então, vamos ver o que aconteceu com eles. Eles dosam todos os dias amônia, vamos mostrar isso aí. Acho que é super justo a ideia, né? Talvez colocar como título impacto da terapia substitutiva seja muito forte, né? Mas talvez pudesse ter um título um pouco menos audacioso ali, né? Mas assim, acho que foi essa a ideia do professor Bellomo. Então a gente sempre faz aí um comparativo de quem somos nós, quem são eles. Qualquer um de nós aqui no Brasil, acho que não conseguiria publicar isso numa revista de impacto assim, tão importante que nem a Critical Care Medicine. Bom,
E olha que aqui no Brasil tem serviços com movimento tão grande que eu acho que tem um N até maior que o deles, né? Talvez o HC tenha, não tenho ideia como é que anda o movimento. Mas, enfim, essa é a primeira coisa. Aí, segundo, ele usou duas grandes variáveis, né, para correlacionar com a queda da amônia. Uma delas foi a dose, outra delas foi o tempo de aplicação da terapia substitutiva. A dose de efluente e o tempo de aplicação da terapia substitutiva. O que vocês pensam disso? Depois vamos pensar só do ponto de vista fisiológico. Vocês acham intuitivo pensar dessa forma? É lógico pensar dessa forma? Existiria algum fator confundidor? Teria alguma forma melhor de avaliar? Não só se tiver alguma variável ou outra, ou essas duas variáveis juntas. Acho que na discussão, assim, quando ele apresenta os resultados, ele apresenta na forma de duração cumulativa. Mas na discussão ele usa um termo diferente, que é dose cumulativa. Talvez juntasse esses dois fatores numa coisa só, né? Perfeito. E, assim, tendo essas duas variáveis, é que assim, acho que ele quis ser prático, eles quiseram ser práticos, né? Então, qual dessas duas variáveis realmente é mais importante para a gente quando a gente vai prescrever terapia substitutiva renal? Quer dizer, colocar uma dose bastante alta na terapia substitutiva ou quanto tempo que eu vou conseguir deixar? E para eles não é muito assim, só lembrar que das descrições de terapia substitutiva sem proteção do filtro farmacológica, as do Belon são muito parecidas quando você põe a CD e quando você não põe a CD, por exemplo. Né? Quer dizer, eles conseguem manter bastante tempo. A terapia substitutiva é muito bem cuidada lá. Né? Mas assim, vamos pensar do ponto de vista funcional. Do que depende o clearance da ureia? Depende da dose? Da terapia substitutiva? Provavelmente depende. E o que seria o grande limitante da dose? Assim, o que poderia fazer a gente pôr uma dose absurdamente alta e a gente ter um efeito de platô no clearance da amônia? Que é o grande problema da terapia substitutiva renal contínua. Acho que é o fluxo de sangue, né, professor? Perfeito, né? Então, assim, quase todo, assim, a não ser que a gente tenha substâncias muito pequenas, que é o caso da amônia, né? Substâncias muito pequenas que você pode colocar num fluxo de sangue extremamente alto, que o fluxo efluente, que o volume efluente sempre vai sair saturado, aí é uma coisa diferente. Mas o fluxo de sangue muito baixo, assim isso vai limitar Você pode pôr a dose que você quiser ali, que você vai chegar a um ponto que, se você sempre sai com o líquido saturado, você pode colocar 100 ml por hora, 50, assim, desculpa, pode colocar 30 ml por quilo, 20 ml por quilo, 50 ml por quilo, 100 ml por quilo, que é descrito em pulso, né? Isso não vai fazer diferença, porque o fluxo de sangue está limitando. Vai ter um efeito platô. E se a gente for pensar dessa forma, até que o que ele mostrou foi interessante, né? Porque foi um negócio quase correlacionado ali, com 0,07 o espirro dele. Mas o tempo de exposição vai ser mais importante mesmo. Então, do ponto de vista funcional, acho que alguém precisava mostrar o que ele mostrou, mas acho que a gente tira alguns dados fisiológicos interessantes ali para a Beraneito, né? E o que a Ana falou, né? Acho que a interação das duas variáveis seria importante, talvez, a gente saber, né? Que é multiplicar um pelo outro. Né? Pegar a área embaixo da curva da dose pelo tempo. Quer dizer, que é a dose cumulativa. Né? Isso ia ser legal também de saber. Mas acho que ele quis ser foi prático. Falar, o que é importante para a gente usar a beiraleita aí para mirar nos ventos mais graves. Tá bom. Aí vamos pensar na amônia. A amônia que causa todo estrago, foi o que a Renata colocou. A amônia que causa todo estrago no dente com insuficiência hepática aguda e encefalopata? E não sabemos, né? Simplesmente não sabemos. Será que a amônia não é um lactato? Que assim está marcando a gravidade, que a gente pode pôr o dente para dialisar? Que ninguém sabe qual é o real efeito aparentemente não é grande, mas qual é o real efeito da terapia substitutiva no criança lactado?
Será que a produção de amônia não é absurdamente alta e não vai fazer diferença nenhuma ligar a terapia substitutiva ou não? Eles mesmos mostraram que cai, né? Mesmo dos que não ligaram a terapia substitutiva, vai cair. Então, é difícil a gente assumir isso como total realidade, verdade. Né? Não estou dizendo que não é para a gente, ó, a gente está com a amônia alta, com o cérebro inchado, não vamos ligar a terapia substitutiva, porque ninguém mostrou isso, né? Não é isso. Mas acho que, assim, se alguém vier mostrar que isso não funciona, a gente não deve ficar surpreso, né? Nos dias atuais, acho que ninguém ia montar um estudo randomizado nesse sentido. Mas, do ponto de vista experimental, alguém podia começar a levantar, né? Alguma coisa nesse sentido. Enfim, as coisas, a ideia da amônia se embrenhou e hoje a gente usa aí como uma ferramenta importante. É que a gente tem poucas ferramentas também. E acho que não dá para pensar de forma diferente, né? Bom, o que mais? Deixa eu pensar em outra coisa. Assim. O próprio professor Bellomo foi um dos escritores do CPFA, né, da plasmafiltração contínua com adsorção. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém quer falar sobre isso? Ana, você quer falar sobre isso? Assim, o CPFA, na verdade, tem algumas configurações que você pode montar para fazer. Né? O descrito pela inicial é de a gente colocar duas membranas em série uma com a outra. Uma membrana que é a membrana de diálise, propriamente dita, de filtração e hemofiltração, e a outra membrana é uma membrana com poros maiores, que é a membrana que usa plasmaférese. Né? Então, você vai pegar esse filtrado da plasmaférese, ou você vai escoar e repor outra coisa, ou você vai passar isso numa membrana de absorção. Essa membrana de absorção, por exemplo, pode ser o citossorb aí para tirar citocinas, né? Ou pode ser uma membrana sintética, tipo amberlite, que só tira substâncias pequenas e a superfície de contato é enorme. Pode ser só carvão ativado. Enfim. Então, que se você está filtrando, fazendo que a hemofiltração faz e fazendo que a plasmaférese, pelo menos parcialmente, faz, talvez mais exacerbado, né? Mas talvez poupando proteínas para não depletar o doente. Assim, tem algumas inscrições do professor Bellomo de uso prolongado disso até o doente melhorar e ter condições de transplantar. E só lembrar que quando a gente fala de plasmaférese, no doente com insuficiência hepática aguda, mas a gente já tem relativamente testado, tudo bem, tá? Tem todas as suas críticas, todos os estudos, mas parece ser um negócio com funcionamento brilhante. Plasmaférese é um estudo só, bicêntrico, mas talvez funcione. Né? Talvez funcione para diminuir não só droga vasoativa, por exemplo, e talvez melhorar a sobrevida dos doentes que estão aguardando o transplante com insuficiência hepática aguda. O CPFA, ele tenta misturar as duas coisas, né? Tenta misturar as duas coisas. Tá bom. Enfim, acho que é um estudo legal. Acho que para mim, pelo menos, o que ele trouxe de recado assim, não existe um valor para você iniciar a terapia substitutiva. Se você for pensar em ligar a terapia substitutiva, talvez o tempo de permanência seja mais importante do que a dose. Aí a gente pode perguntar também, será que se eu esperar mais tempo também não vai cair mais, não é? Como o próprio estudo mostrou, sem nenhuma terapia substitutiva? Perfeito. Acho que a indagação é parecida. Né? Mas, enfim. Mais alguma? O que vocês pensam mais aí? Gente, acho que é um estudo do ponto de vista fisiológico, ele é bem legal. Mais uma vez, o significado da beira-leite pode ser limitado, mas alguma coisa acho que ele pode ajudar a gente a beira-leite assim, né? Ana, tem alguma coisa a mais, né? Bom, gente, vamos lá então. Vamos almoçar. Bom apetite para vocês. Tchau, gente.